Morfologia vegetal. Morfologia é o ramo da botânica que trata dos termos utilizados às partes dos vegetais, suas definições e variações. Esta área estabelece relações com praticamente todos os ramos da ciência que investigam as plantas, representando uma das principais ferramentas para a sistemática vegetal, ramo da ciência que estuda o nome dos vegetais e sua biodiversidade. A preocupação em descrever as partes das plantas remonta à antiguidade. Teófratos, um dos principais filósofos gregos por volta de 200 anos antes de Cristo, já tinha em preocupação ao ponto de ser considerado o pai da botânica. Com o passar dos séculos, a morfologia vegetal foi se aperfeiçoando, novos termos foram sendo incluídos, alguns significados ampliados ou restringidos, mas a realidade é que a clareza nas definições sempre foi uma das tarefas mais importantes executadas por aqueles que se impuseram a estudar esse tema. Apesar disso, diferentes interpretações são dadas sobre os conceitos morfológicos e que inclui até aqueles conceitos do que é a morfologia vegetal. Assim, há autores que a consideram como abrangente a morfologia externa e a morfologia interna. Está utilizando o foco no estudo das células dos tecidos vegetais. Outros, como os autores desse livro, preferem entender o termo morfologia como se refere apenas ao estudo das partes macroscópicas das plantas e, assim, a morfologia interna corresponderia à anatomia vegetal. Há ainda os que preferem o uso dos termos organografia como correspondente ao estudo da morfologia externa. De qualquer forma, partes para estudarmos adequadamente as plantas, precisamos conhecer os termos técnicos, suas variações e seus limites, a fim de poder utilizá-los corretamente, de acordo com os reais significados. Para aqueles que estão iniciando nos estudos das plantas, nossa mensagem é que conhecer a morfologia vegetal é como aprender uma nova língua, que permite acessar uma vasta gama de livros e trabalhos científicos sobre os vegetais. Para aqueles que já iniciados no estudo das plantas, lembramos que, embora seja essencialmente descritiva e, em razão disso, tenha sido poucas modificações ao longo dos anos, a morfologia vegetal possui certa dinâmica e novos termos têm sido introduzidos nas últimas décadas, como, por exemplo, em relação aos nervos das folhas. Esperamos que este livro possa atender às expectativas daqueles que desejam uma fonte de referências para os termos morfológicos, tanto aos que estão iniciando como aos que já estão iniciados nessa área. Organização geral de uma angiosperma. Temos aqui uma semente, epicótilo, hipocótilo e radícula. Também a cotiledônia. É uma semente de feijão fava. Phaseolophus lunatus, com uma das cotiledôneas removidas. Para entendermos a organização geral de um angiosperma, podemos tomar como ponto de partida a semente. Nessas estruturas já estão presentes todas as partes necessárias para o início do desenvolvimento da planta. Como a semente ainda não é capaz de realizar fotossíntese, a energia necessária para o seu desenvolvimento está armazenada em seu endosperma ou nos cotilédones. Quando o endosperma é a principal órgão de reserva e
o cotilédone assume uma função de transporte das reservas de endosperma para o embrião. Como ocorre na monocotiledônio, a parte do embrião que fica acima do cotilédone é denominado epicótilo e dará origem ao caule e às folhas. Abaixo do cotilédone fica o hipocótilo, que origina o colo da planta, que promove o contato entre o caule e a raiz. E, em alguns casos, também uma parte do caule. Por fim, faz parte do embrião também a radícula, que formará a raiz da futura planta. A partir do momento em que a semente tiver disponíveis as condições necessárias, considerando umidade, luz e temperatura, iniciará o processo de germinação. Durante esse processo, a radícula deverá dar origem a uma raiz primária e ao epicótilo a plumada, constituindo pelo caule e as primeiras folhas. No caso das monocotiledôneas, as raízes primárias atrofiam e todas as raízes da planta se originam a partir dos tecidos do caule, sendo denominado de raiz adventícia. Consideramos uma planta bem típica como um feijão, por exemplo. Conforme a planta se desenvolve, o caule e a raiz vão se alongando e começando a surgir novas folhas. A planta vai, aos poucos, se tornando capaz de produzir toda a energia que precisa para o seu desenvolvimento através da fotossíntese e de obter água e nutrientes do solo, através das raízes. Assim, os cotilédones perdem a função, atrofiam e caem. No axila de cada folha está presente uma gema, que será responsável pelo surgimento de novos ramos e folhas. Da mesma forma, no ápice do caule há uma gema, responsável pelo crescimento da planta em comprimento. Nessa fase, a planta deixou de ser uma plantula e já pode ser considerada jovem. Ela apenas se tornará adulta quando for capaz de se reproduzir, e isso dará através das flores. As flores são ramos modificados, em que há flores estéreas, sépalas e pétalas, responsáveis pela proteção das partes reprodutivas e, através das polinizadores, as flores fertilizam férteis masculinas denominadas estames e as femininas denominadas carpelos ou carpelos. Nos estames é produzido o grão de pólen, que corresponde ao gameta masculino em estágio inicial e dormente. Os carpelos formam unidades denominadas pístulos, aos quais possuem três partes principais: o ovário, onde ficam os óvulos, os estigma, que é a parte que recebe o grão de pólen, e o estilete, que liga o ovário ao estigma. Caindo no estigma de uma flor na mesma espécie, o grão de pólen começa a formar túbulos polínicos através do estilete. O tubo polínico representa o gametófito que estava dormente, em desenvolvimento, e produzirá um gameta que fecundará o óvulo. O ovário dará origem ao fruto e óvulo fecundado dará origem à semente, reiniciando todo o ciclo descrito até aqui. Nos próximos capítulos será detalhado cada uma das partes da planta, incluindo suas variações. O
entendimento da estrutura da planta e das diferentes denominações de cada uma dessas partes e variações permitirá que o leitor seja capaz de entender melhor textos referentes às plantas em todos os sentidos, incluindo no que se refere ao cultivo e aspectos relacionados ao controle de pragas e doenças. Esse conhecimento será útil ainda para a identificação de famílias, gêneros e espécies de angiospermas. Ciclo da vida do feijão.